Como a gente estava falando, Pois é, vamos desnudar algum assunto? vamos desnudar um belo assunto. Vamos lá. Bom, isso aqui, assim, a gente não pode fazer propaganda, você sabe, né? Mas isso aqui tá à vontade. Mas é uma delícia, né? Isso é bom. Gosta de doce? Nossa! Eu sou igual o mineiro que gosta de queijo, É mesmo? só que de doce. Não gosto de doce. Me remete à infância. Eu não gosto de doce, não. Não gosto de doce, não. Não gosto de doce. Delícia. Vamos lá, João. E aí? O que vamos falar hoje? Qual que é o assunto do dia? Olha, hoje tem um assunto que me vem muito, e eu converso com alguns amigos, sobre expansão da consciência. Expansão É do- amplo, né? amplo. Mas eu acho que é bem legal pra gente Desnudar. desnudar Desnudar. e É polêmico isso, hein, João? é bastante, né? É assunto polêmico. Muito É verdade. polêmico, principalmente nos últimos tempos que nós vivemos, nos últimos anos, no mundo que nós vivemos, tem muita polêmica em cima disso. Mas também tem muita sabedoria em cima disso. Muito. Me agrada bastante o tema. É, a mim também. Porque nos traz um conhecimento, né? Aliás, a busca, né? Por essa expansão nos traz um conhecimento que nos ajuda a se sentir mais leve, né? A achar o propósito real de vida. Se sentir mais leve, você não está falando de emagrecimento, não, né? Também, você acredita que também tem? Tem Tem a ligação. ver, Tem a ver. tudo tem ligação. Tá tudo interligado, Tá tudo porque interligado. de repente, né? A gente consegue atingir uma saúde mais vital, né? Sim, mais sim, íntegra. sim. Essa expansão da consciência é algo tão antigo, João, tão antigo, que dentro das medicinas que a gente tem hoje acesso de uma maneira mais conhecida aqui, né? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o rapé, a gente tem a ayahuasca, a gente tem a psilocibina, a gente tem, cara, assim, são muitos, né? São muitas plantas, são muitos conhecimentos onde nos dá uma capacidade de desbloquear essas conexões que nós temos dentro da gente, né? Isso. E que a maior dificuldade é justamente saber se e como você ter acesso a isso de uma maneira segura, de uma maneira confiável, né? Porque hoje em tudo quanto é meio tem muitos charlatões, tem muita gente. Os meios digitais vieram, né, trazendo muita Você busca sobre um muita tema, informação boa, mas também traz de tudo, né? traz de tudo. Então, Pessoas focadas no dinheiro, que não tá nem aí pelo que você está desenvolvendo, como ficará, qual vai ser o respaldo, né? exatamente, né? Então, ter pessoas sérias hoje é onde a gente precisa estar realmente limpo, ter aquele discernimento de saber se aquilo serve para você, não serve. O porquê disso, né? A gente sempre fala, isso é uma medicina de poder, às vezes é uma planta de poder, e você precisa ter discernimento para que você vai utilizar aquilo. Como você vai utilizar, em que momento da sua vida, em que local, qual é a forma que você vai fazer tudo isso, se você vai fazer sozinho, que não é indicado, qual é o grupo, quem são as pessoas que estão ali no seu grupo. Princípio dessas pessoas. Né? Exatamente, como que elas estão pensando, qual que é a energia que ela está trazendo ali para aquele ambiente. Então isso é algo que arremete muitos indícios de que tem lugares muito sérios, tem lugares que eu não voltaria, né?
Então, como tudo na vida, né? Ah, sim. Como sim. tudo na vida. Tem lugar certo, tem gente séria. O que você acha que... Por que esse tema, né, está tão em alta hoje em dia nas mídias sociais, junto da tecnologia? Porque assim, eu imagino assim, a tecnologia ela está em tudo, como a gente disse, né? Ela está em tudo, está desde o celular, está dentro de uma tecnologia de uma roupa, está na tecnologia dentro de um carro, todo carro hoje tem o seu computador, tem a sua tecnologia envolvida em tudo, né? E tem as tecnologias até dos extraterrestres, né? Se a gente for olhar, também é um tema muito polêmico e que existe uma tecnologia. A gente não pode ser tão hipócrita e ser tão a última bolacha do pacote e dizer que nós somos únicos aqui na Terra. Sim, sim. Porque a Terra é gigante, o universo é gigante, né? Então eu acredito em outros seres. Sim, eu também acredito, inclusive, na minha concepção, eu acredito que nós, seres humanos, somos assim, o mais básico, sabe? A espécie mais primata, digamos assim, de todos os seres. Porque eu fico pensando às vezes, pega um grande pensador, um grande físico, Einstein, tudo, que tinha muita sabedoria naquela época, mas não desenvolvia. Se você comparar a época que eles viveram com a nossa de hoje, né, tecnologicamente. Muito bem. Consegui, yes! Maravilha. Eles não tinham acesso a isso, né? Será que eles não já tinham em mãos uma forma para criar um avião, um helicóptero? Eu acho um helicóptero assim uma tecnologia extraordinária. Você nem viu ainda o que ainda não divulgaram para os seres humanos, assim. Existe muita tecnologia escondida, porque hoje, antigamente a riqueza era o ouro, né? Na época, falando aqui do nosso país, né? Desde 1500, a riqueza era o ouro. Hoje a riqueza dentro da tecnologia é o conhecimento. Sim. Esse conhecimento, né, essa comunicação do materialismo, né, de o que vender, para quem vender, como vender, esse algoritmo ele é uma coisa que detém de muita tecnologia envolvida por trás, detém de muito conhecimento, ou seja, conhecimento é uma das coisas mais valiosas na vida, né? Então, se a gente for olhar o homem, ele, por exemplo, vamos falar de Elon Musk. Puta, o cara quebrou paradigmas, né? Mudou o ditado popular, né? Mudou o ditado popular. Esse foi maravilhoso. Esse foi maravilhoso. Coming up in about 5 seconds here, the side booster's landing burn will begin as well. Até ele, foguete não dava ré. Hoje dá. Hoje o foguete dá ré. Então, assim, cara, são coisas que assim a gente vai viver e viver e viver. Se você acredita em outras vidas, a gente vai embora. Se Deus nos permitir, a gente volta aqui e a gente vai continuar vendo algo evolutivo. Agora, o que a gente vê, infelizmente, é que o homem, em vez de evoluir, ele até desenvolve por um lado. Ele evolui por um lado, mas por outro ele regride, né? A gente vê guerra, a gente vê as pessoas não conversam, elas não têm uma interação entre si. Nossa, é triste, né? Como diz um amigo meu, puta, tá chato viver nesse mundo, tá muito chato. A gente não pode falar mais o que a gente tem vontade, a gente tem que medir às vezes as palavras, isso você sai do seu natural. Então são poucas as pessoas que a gente tem aquela liberdade, né, natural de falar o que
falar o que você é, né? Claro, você não vai fazer nada para maltratar o outro, para falar bobagem para o outro, não é isso, mas falar o seu sentimento, falar de sentimento, né? E as pessoas não falam de sentimento, né? Não falam, acabam não falando. Não falam. E Não são criadas para isso. Não são. E a tecnologia tem afastado também, né? Eu sinto que as pessoas têm comprimido dentro de si, tem segurado, né? Tem. Porque dependendo do local que você acessa, né? Dependendo da mídia social, o sentimento é colocado à parte, né, de tudo isso, né? Não tem sentimento, na verdade, né? Porque não existe uma tradução única, né? Dependendo da forma que você vê uma notícia, da forma que ela é elencada, da imagem que ela é utilizada, ou da música, ou das palavras simplesmente ditas que estão ali narradas muitas vezes, cada um vai compreender de uma forma diferente, ou seja, vai pegar 100% do público? Talvez pegue para aquela mensagem, mas outras pessoas que... Isso falando de uma maneira comercial, mas se a gente falar de uma pessoa falando de sentimento, né? Por isso que viralizou bastante hoje podcast, viralizou bastante hoje os Reels da vida no Instagram, em vários outros canais, para poder as pessoas poderem se expressar, né? Para poder ter uma comunicação com aquele público que ela quer atrair, né? Mas às vezes as pessoas só querem atrair um determinado público quando ela quer vender algo. Você não está vendendo nada aqui não, né, João? Não, aqui é só um bate-papo de amigo. Aqui é um bate-papo de coração aberto. Só desnudar Só para desnudar. Desnudar os assuntos, ser franco. Compartilhar um pouco que sabemos. Compartilhar um pouco que sabemos. E aprender um pouquinho mais. Sempre. Eu gosto muito de conversar com você, que você sabe disso, que eu sempre aprendo um pouquinho. Como diz o ditado popular, assim, não existe nenhum ignorante que não possa aprender mais um pouquinho ou possa ensinar mais um pouquinho. Perfeito. E nenhum sábio que possa ensinar mais um pouquinho e aprender mais um pouquinho. Então, assim, estamos todos na evolução, na expansão da consciência. Exatamente. Esse em busca dessa expansão, né? Você já expandiu a mente? Já. Como é que foi? Foi sensacional. Foi libertador. Eu acredito que desse dia em diante tudo mudou para mim. A clareza, eu aprendi a ouvir mais a minha voz interior, né? Que ela sempre existiu, mas eu não tinha clareza de como ouvi-la, né? Então isso foi algo que foi muito forte para mim. E hoje, quando eu estou na dúvida, eu cesso. Eu paro e ouço. Bacana, bacana. Isso é um grande ensinamento, né? Ouvir a voz interior é fantástico. E é bem complexo, né? Quando você olha para dentro de si. Complexo? Eu acho, Que sim. complexo? Tem medo? Você sentiu medo? Muito. É? Na verdade, foi o principal sentimento da época, eu me lembro bem. Medo. Medo. O medo... Do desconhecido. Medo do desconhecido, né? Eu não sei o que tem dentro, nas profundezas do meu ser, né? Dentro da transpessoal, a gente estuda sobre uma palavrinha, na verdade, uma sopa de letrinha que lava a roupa. Que não é propaganda. Que é homo. Orgulho, medo e obstinação. São as coisas mais complexas do nosso entendimento e saber em cada momento o que está agindo em você. Se você está no orgulho, se você está no medo, se você está na obstinação. Quando você consegue olhar para isso dentro de você, sentir, identificar, não quer dizer que ele vai ser eliminado, tá? Quando você consegue olhar para dentro de si e saber em cada momento da sua vida o que está tentando te dominar ou te dominando,
né? Às vezes o medo te domina. O medo é bom? O medo é bom. O medo te põe limite, né? O orgulho é bom? Ele pode ser bom, mas ele também pode te levar para um outro caminho, né? A obstinação é diferente do foco, né? Você ter foco é uma coisa, você está obstinado, às vezes você está errando, mas você está tão obstinado com aquilo ou com aquele assunto que você está se desviando, se afastando do seu eu real. Ele vai te cegando, né? Então, quando a gente consegue olhar para esses três sentimentos, que são sentimentos, né? E naturezas também, né? Quando você consegue integralizar dentro de si, a sua vida muda um pouco. Você consegue olhar de uma maneira um pouco diferente. Então, quando você falou do medo, é normal você ter medo. Mas você tem que ter a coragem também. Sim. Entre esses três, tem um que seja mais comum entre todos ou não? Olha, depende de cada ser, né? Eu acho que o medo é um dos que mais são, vamos dizer assim, fáceis de você detectar, né? Os outros são um pouco mais complexos. É realmente uma incógnita. Mas eu acredito que cada vez mais o ser humano ele tem uma natureza de desenvolvimento, né? Então a gente nasce, cresce, evolui e vai embora desse plano. Assim que eu entendo. Agora, essa evolução aí no meio é onde a gente está justamente nessa busca, né? Esse contato com outro mundo, com além, e a gente fala do mundo dos 90-10, né? A gente vive aqui no nosso consciente e inconsciente 10%. Outros falam que é somente 1%, né? Dentro da Kabbalah, por exemplo, a gente fala de 1%. Isso desde que você esteja dentro dos seus 10%. Porque o mundo do além, o mundo fora desse plano é muito maior. Só a gente olhar o tamanho do nosso planeta, o tamanho das nossas galáxias que existem. Cada dia mais a gente vê a NASA, a gente vê as pessoas desenvolvendo novas tecnologias para poder visualizar aquilo que já é conhecido e descobrindo coisas que ainda são desconhecidas. Então, assim, a evolução ela é constante, a criação ela é eterna, né? Então essa busca do nosso ser, da nossa expansão da consciência, é uma busca que ela sempre vai ser eterna, ela sempre vai ter uma continuidade, ela sempre não vai ser limitadora, muito pelo contrário, ela sempre vai ser libertadora. Quanto mais inconsciente a gente tiver consciência, menos inconsciente a gente vai agir. Então, acaba que a gente vai ter um pouco mais de sabedoria. É verdade. Que essa é a busca. Não é conhecimento que traz a sabedoria, mas é através do conhecimento onde a gente tem a sabedoria. Sim. E também não adianta você ter um acesso a informações que não estão nesse mundo e que não vão nesse momento aqui, né, que a gente vive no mundo físico. Se você tiver o conhecimento do além sem integralizar, você simplesmente vai estar possivelmente numa fuga, né? Então não adianta nada você ter uma expansão da sua mente se você não conseguir trazer para cá. Eu digo trazer para cá, para o mundo físico, aplicar esse conhecimento. É a maior dificuldade que nós temos. Por isso a sociedade é composta, né, desde sempre, subindo pequenos degraus, né? Sim, a gente vê, se a gente olhar pelos conhecimentos históricos que a gente tem, a gente vê em alguns momentos da história, a gente vê algumas evoluções. A época de Newton, a época de Einstein, vários outros pensadores, né, Platão,
E assim vai, né? Avançaram até aquele Avançaram ideal. até um ponto que a consciência precisava coletivo. de desenvolver. E aí aquilo vira base de estudo para outras evoluções. Então, a gente vê recentemente, né? Acho que a gente comentou, não? Bert Hellinger deixou recente aí base de um estudo, e que o estudo que ele diz no próprio material que ele deixa, ele fala, isso não é regra findada, ela é uma base para evolução, ou seja, a sociedade como um todo existe uma evolução necessária e que esses estudos eles precisam acompanhar essa evolução, né? Não existe nada fechado, blindado, entendeu? Existe sim algumas sabedorias divinas, algumas geometrias sagradas. Isso são sabedorias que são base, que é o alicerce do nosso conhecimento. E que eu entendo, que eu gosto muito disso, né? Falar de geometria sagrada para mim é algo que alimenta a minha alma. Assim, a geometria sagrada, ela nos dá a base para que a gente consiga identificar as nossas origens. Desde o átomo. Desde tudo, né? Tudo que é físico, animado e inanimado, existe uma identidade. E essa identidade, ela é sagrada. E existe uma geometria em tudo. Desde um fio de cabelo até um desenho do universo. Existe uma geometria nisso tudo. Existe uma força, uma energia que ela é muito maior e que a gente não consegue identificá-la e entendê-la como um todo. Em alguns momentos de expansão da consciência, você consegue se sentir integralizada ao todo, mas é somente dessa forma. É aí onde tem toda a magia da história. Você, saber que você expandindo a sua consciência, você vai sentir, ou não, também não é regra, se sentir parte de um todo, o que isso traz para você na sua vida? Eu digo na sua vida diária, cotidiana. Você fazer parte de um todo no seu cotidiano, você pode sim tratar o outro com mais respeito, com mais carinho, com amor. E o amor, ele é divino, né? Então, você não ama todo mundo. É impossível você amar todo mundo. É impossível. Né? Então, assim, em alguns momentos, em alguns flashes da sua vida, você pode sentir uma pessoa mais humana, né? Sentir uma pessoa mais integrada mesmo. Então, olhar o próximo como ele merece ser olhado. E não olhar apenas pela aparência, pelas diferenças. É complexo, é um pouco complexo demais até para exemplificar aqui. Mas eu digo que assim, o caminho é desnudando. Sempre. Quando você vai desnudando e vai entendendo na essência, na alma, de como a pessoa merece, você consegue ter um pouco mais de expansão da consciência. Como Einstein disse, uma vez uma mente expandida, ela nunca mais retorna ao seu tamanho original. Né? Aí tem ditados populares que dizem assim, Deus, ele pode te dar conhecimento, desde que você deseje esse conhecimento. Uma vez que você é detentor desse conhecimento, é conhecedor, né, dessa sabedoria, você tem uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Transmitir essa sabedoria. Porque tudo aquilo que a gente guarda é uma ferramenta. Se a gente não usa ela, não limpa ela, não afia ela, não dá continuidade no desenvolvimento dela, ela uma hora vai enferrujar, porque ela não vai te servir mais. Exato. Né? Então, é algo que a gente sempre tem que pensar. O fluxo da vida é justamente sermos o receptor
dessa sabedoria e sermos o canal de conexão. Então, quando você entra nesse canal de conexão, o universo olha para você e fala assim: bom, você é um canal, então você pode ser uma pessoa próspera. Então eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento, eu vou te dar tudo aquilo que você necessitar, porque você é um canal. Então você como vira um rio, fluxo, né? como você pega rio. a mais simplicidade, né? A mais pura natureza da água. Começa a água ali, quanto maior vai sendo o canal, mais água vem. Mais água vem. Mais água mina. E quando a gente fala de rio, a gente está falando de sentimento. Né? Então, às vezes você fala, poxa, a pessoa tem um puta de um conhecimento maravilhoso, mas o que ela de fato sente? Né? Como que ela transmite isso para as outras pessoas? Tem sentimento ou é só mental? Porque mental, você pega um livro, é mental. Agora, você pega alguém explicando um livro, trazendo a emoção, narrando aquele livro, você começa a identificar não somente pelas palavras, mas pelo sentimento. Você tem uma conexão, né, onde você consegue, de fato, entender através do sentimento, não somente das palavras ou da escrita. Né? É algo que tem uma evolução constante, né? A vida, ela é como o eterna. rio. É como de novo rio. chega o rio, né? Chega no rio de novo. Você pode visitar onde for, mas sempre vai ser diferente. Através do rio a gente chega no mar. Exato. Que aí no mar a gente fala assim, puxa vida, o rio corre sempre pro tão mar. grande que é o mar, né? E eu me prendendo ali naquela curva do rio. É isso mesmo. Né? É isso A gente mesmo. olha e fala, puxa vida, mas lá é docinho, aqui é salgado. Fala, tudo bem, mas a sua natureza não é para beber água salgada, mas é para contemplar a natureza, né? Perfeito. E quantas vezes a gente acorda e não contempla nem a vida? Quantas vezes a gente acorda... No automático, né? No automático, na loucura. A gente acorda e fala, puta merda, caramba, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu sempre tá... Tenho que. E olha no relógio, não basta. E olha, e aí pega o celular, e aí vai, entra no carro, tá dirigindo, falando no celular, já tá imprudente ali. Põe, vou pôr no Viva Voz, e você vai, dorme e acorda no outro dia. Você vira numa Matrix, né? A gente vive numa Matrix, muito louca. Então sair disso, sair dessa ilusão, ter consciência de que, opa, a vida eu preciso em alguns momentos fazer isso, sim. É necessário, mas ter consciência disso. Tá a ter hora marcada. Dá a ter hora marcada. Como tudo, né? Uhum. A gente tem regra, não tem? Tem. Pra gente nascer não tem que haver a concepção, para depois esperar o tempo de gestação, aí depois o nascimento, aí a criança vai aprender a mamar, vai aprender a comer, vai para a escola, vai estudar, vai ter os aprendizados, aí depois futuramente ela cresce, vai ter seus próprios filhos, e não é uma constância... É uma constância evolutiva. Evolutiva, cara, evolutiva. Então eu penso que o que a gente tem que fazer é o nosso melhor, sempre. Sempre. Pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, queridos, amigos e filhos, tudo. Até pelo animal de estimação. A gente tem que ter amor por tudo e deixar o fluxo ir, acontecer e deixar acontecer. Atrocidades, problemas sempre vai existir na nossa vida. Dificuldades, né, que eu sempre falo, não são problemas, são dificuldades. Desafios, né? São desafios. A gente tem que estar preparado para isso. É isso que eleva o ser, né? É só através como a gente fala, né? Nós somos pedras preciosas, João. Mas a pedra preciosa, ela é bruta. E para ela ser lapidada, ela precisa de atrito, né? Então, como é que você lapida uma pedra? Você tem que molhar, você tem que raspar, você tem que quebrar aquelas cascas, né? Então a gente herda muitas cascas. Agora perguntas, hein? Caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas, vamos lá. Pergunta número 1. O que você, no seu ser, na sua essência, o que você já
aprendeu de lição? E que mensagem você traz disso para a vida, assim? Olha, acho que assim, o que foi mais marcante para mim nas minhas buscas foi viver o hoje. Mudou muito a minha concepção, porque eu vivia no sentimento de viver o hoje, mas sempre preocupado com amanhã, o que eu vou fazer amanhã, quando não, preocupado com ontem. Puxa, ficou um problema para trás, ficou uma tarefa não resolvida e tal. E não conseguia apreciar o momento, sentir o cheiro do momento, sabe? A emoção do momento. Então, essa foi uma parte muito significativa na minha transformação por dentro. Hoje eu procuro cada vez mais, né, viver o hoje. Que legal, cara. O momento, sabe? Que legal isso, hein? Se deliciar e o viver, assim, sentir uma paz que é tão difícil explicar. É tão difícil explicar uma paz que uma paz que é o contrário da angústia. Antes eu me sentia angustiado, é a palavra, sabe? Como, preciso de algo, mas não sei o quê. E era isso. Sempre numa busca e não sabia nem o que era. Eu estava vivendo fora da época. Louco. Ou antes ou depois. Nunca no momento. Quando eu consegui encontrar esse momento, foi muito significativo. Porque os problemas se diluem, as soluções vêm, tudo no seu momento. Na hora que for preciso, ela vai aparecer. Você passou a ter fé. Fé. Acreditar. Acreditar constante, exatamente. E acreditar em quem? Em você primeiramente, em Deus, no outro? Como que começa isso? Em mim, em Deus, né? Que vive em mim. Esse isso Deus é vivo. maravilhoso. É isso mesmo. Em mim. Porque isso é magnitude, cara. eu deixei de terceirizar muitas circunstâncias, muitos problemas e trazer para si. Você deixa de dar o poder do outro decidir a sua própria felicidade. Exatamente. E passa a ser feliz através das suas atitudes, das suas buscas, através do seu como um todo, né? Como você mesmo disse, do seu mestre interior, do meu Deus, do seu Deus interior. Deus, É Deus, maravilhoso. meu próprio Deus. Que louco, cara. É fantástico. Que fantástico, que aprendizado. Eu falo, eu gosto de conversar com você. Muito bom, é gostoso. É muito bom. Então vamos lá, outra pergunta. Pergunta número 2. Que mensagem você escreveria hoje numa pedra para a eternidade? Uau! Uma mensagem. Pode ser uma palavra, Sim, pode ser uma sim. mensagem, pode ser seu nome. O meu nome, com certeza, né? Faça o melhor que puder com as ferramentas que possui. É isso aí. É o que eu procuro fazer na minha vida. Às vezes eu entro numa espiral de, putz, tem algo ainda, preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, mas e se, eu paro, respiro, cara. Quais as ferramentas que eu tenho hoje? Eu tenho essa. O que eu posso transmitir para aqueles que estão comigo? Através dessas ferramentas. Seja uma palavra, seja um objeto, seja uma demonstração, seja um carinho. Às vezes só uma um emoção, olhar, só o ouvir. Um olhar, Muitas vezes, né, só ouvir, nessa loucura que a gente vive, as pessoas não ouvem mais a outra. Ouvir, eu digo dar atenção, né? Exato. Sentir, né? Até o ouvir no WhatsApp hoje é em velocidade 1,5, 2, né? Então, não está vivendo agora. Não está vivendo. Você já vamos acelerar, vamos amanhã, vamos para amanhã. Você está sempre descompassado, né? Esse ajustar, ele precisa de muita paciência. Como diz, né? Paciência é a ciência da paz, né? Então, você ter esse dentro de você, assim, para a vida realmente é louco, né? Em pequenos momentos, né?
São pequenos momentos. Pô, legal, cara. É isso mesmo. E é justamente esse sabe, para mim é o meu maior desafio, é sempre viver o presente. Viu E agora. O agora. E a natureza me traz muito isso. Eu acho que isso que, sabe, já mudei meus planos de vida, já mudei minhas metas e várias vezes. Mas quando eu mudei, num período onde eu falei, meu caminho é o contato com a natureza, de lá para cá essa meta nunca foi modificada. Então, João, até nisso a gente se combina, sabia, cara? também gosto. Eu amo isso. Eu sempre Cara. falo, puta, depois que eu comecei a contemplar a natureza, é assim, eu aprendi em algumas escrituras do passado que, assim, são ditados bíblicos, assim, né, que diz assim, que nós devemos acordar o nosso dia e não ser acordado por ele. No meu entendimento, é que acordar o dia é ver o sol nascer. Principalmente quando eu estou fora de casa, na natureza, enfim, eu amo acordar cedo, né? Dentro de casa também, contemplar o sol nascer. Cara, é uma das belezas mais lindas que existe. É uma das belezas mais lindas que existe, você ver o sol, você entender que, puxa, o sol, na hora que ele aparece, até ele chegar, o primeiro raio até você ali, ele vai demorar em média de 8 a 9 minutos para você começar a sentir o primeiro calor. E aí você fecha o olho. Puta, várias vezes, cara, não tenho vergonha de falar, eu já chorei simplesmente olhando o sol nascer. É uma beleza da natureza que não tem tamanho, né? Isso. E eu gosto muito de ditados, acho que você já percebeu, né? Que diz assim que, não lembro quem disse, acho que foi Chaplin, ele disse assim, acho que, eu não posso estar enganado, Chaplin disse assim, enquanto um dos maiores espetáculos da natureza está acontecendo, a maioria da plateia continua a dormir. Uau, lindo. Então é forte. Fortíssimo. Muito forte, mas é real, né? Então muitas pessoas acordam, têm dificuldades. Eu me incluía nesse grupo. Até descobrir essa maravilha, até descobrir os efeitos. Eu chego a me arrepiar, só de lembrar dos efeitos mentais que isso produz. Quando a gente entende, né, tem a humildade de entender que a gente tem que seguir a natureza, nós viemos dela, né? Do pó viestes, e para lá retornarás. É isso que às vezes, aliás, a minha interpretação na palavra quer dizer, porque seu cérebro funciona melhor dessa forma. Seu cérebro foi feito para a luz do dia. Quando está o entardecer, você já percebe aquela leve sonolência. Por quê? Porque você é um reloginho da natureza. Da natureza. Está sincronizado. Se a gente tem a humildade de reconhecer o poder da natureza, de segui-la, sabe? Nós já temos o caminho, né? Só precisamos despertar, como diz a sua... É o despertar. É o despertar. Porque produz melhor... Eu sempre tive... Confesso, até ano passado, o meu maior desafio sempre foi acordar cedo. Eu amo o que eu faço no trabalho, mas o acordar cedo era algo que dificultava. Até que, em uma das minhas meditações, eu consegui enxergar e consegui despertar para isso. Minha vida modificou, minhas ideias, meu mindset, tudo melhorou. Muda tudo. Vem melhorando, né? Mas é perceptível. Que fantástico, cara. Quimicamente no cérebro, né, os cientistas, né, aquelas pessoas que estão tendo acesso ao nosso conteúdo e quiserem conferir, né, todos os cientistas dizem a mesma coisa, né? Tem neurocientistas falando disso. São únicos nisso. Nosso cérebro funciona assim. E nada mais é do que uma cópia da natureza, né? Nós estamos copiando... Somos aquilo que comemos, né? Tem outro ditado que né? fala bastante sobre Atividade física. Eu gerei essa prática também e tem me feito muito bem. Acordo, legal, vou fazer minha atividade, já sai pilhado. É muito bom. já toma adrenalina na veia. Eu assisti uma frase do Arnold Schwarzenegger que me marcou muito. Porque até recentemente também eu fazia exercício ali, intercalado, um dia sim, um dia não. Porque seguia ali o trivial.
Mas em uma das entrevistas ele falou, como é a sua rotina de treino? Eu falei, treino? Como assim treino? Não, pra você ir na academia? Não. Veja bem, academia pra mim, o meu treino é como escovar dente. Você não escova o dente várias vezes ao dia? Todos os dias? Então, academia pra mim é isso. E isso me pegou muito forte. E de lá pra cá eu tenho treinado todos os dias, exceto aquelas ocasiões onde o dia a dia não te permite mesmo e você tem que adiar. Mas isso me marcou muito. Então, exercício físico, acordar com o nascer do sol, comer bem, são detalhes assim do hoje que eu aprecio muito. Show de bola. É fantástico. Show de bola, meu irmão. Eu acho que por hoje a gente Que já delícia. desnudou bastante assuntos, né? Sim, São assuntos variados, mas eles se integram Papo de de uma amigo. maneira. Papo de amigo. Não tem preço, cara. Não tem. Não tem preço, não tem preço. Fechamos? Fechamos? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Viu? Gratidão. Valeu.